Fala galera, eu sou o Alan Vieira, aqui do meu lado tá o João Pedro E aí galera, mais um dia, mais uma semana e vamos começar com tudo. e a gente tá começando agora o Desembola episódio 2. Pois, já nesse segundo episódio a gente já trouxe uma convidada muito especial, né, João? Que Isso aí. teve com a gente aqui, ó, 2 anos atrás, num outro projeto. Quanto tempo passou, né, cara? E agora tá de volta aqui com a gente. Hoje a gente tá recebendo a Andressa Eulalia, representando o movimento Vascaínas contra o Assédio. Seja muito bem-vinda novamente, Andressa. Fala galera, boa noite. É uma honra estar aqui mais uma vez contribuindo no trabalho maneiro de vocês. Porra, é uma honra receber você, cara. E aí, gente, como é que foi aí a Black Friday de vocês, cara? Antes da gente começar o nosso papo sobre o movimento das Vascaínas contra o Assédio. Comprou muita coisa, Andressa? Quem dera. Essa Black Fraud. Minha foi tranquilo também, cara. Eu não comprei muita coisa não, praticamente nada. Então foi de boa também. Não, praticamente nada, né? Só me fez comprar. Enfim, cara, pô, já vamos começar já logo o nosso papo, né? Já apresentei a Andressa. Tu tem quantos anos, Andressa? Cara, eu não sei a tua idade. 22, cara. 22. 22. E quanto tempo tem o movimento? Quantos anos o movimento tem? O movimento, ele fez 2 anos agora em junho, né? Ele foi fundado em junho de 2018. Parece que já tem uma caminhadinha, mas a gente já tá só no início dela, né? Pô, irado, cara. E o que é esse movimento? Pra galera que não conhece, não acompanha o movimento. Então, para quem não conhece, dar uma breve resumida, é um movimento que surgiu mesmo da realidade concreta, de demandas concretas da arquibancada, de mulheres que estavam meio que cansadas e esgotadas de passar os assédios de vários tipos, né, que a gente tem dentro da arquibancada, calada, e sem se organizar coletivamente, né? Então foi uma oportunidade da gente estar refletindo e fazendo ações para poder amenizar isso, né, dentro da arquibancada e fora dela também, né? Porque a luta é muito, muito maior. E tipo, quem teve a ideia, assim, teve alguma inspiração de alguma parada lá de fora? Ou, sei lá, de algum movimento do próprio Brasil, assim? Tem alguma idealizadora? Então, não tem uma pessoa, assim, uma pessoa só. Foi uma reunião que surgiu de eu com mais umas 5 meninas. A gente pensou em... Na verdade, a princípio, a ideia era de fazer uma campanha contra o assédio, né, em São Januário. Mas aí a gente percebeu que só uma campanha não seria o suficiente para poder esgotar todas as nossas demandas, que são, inclusive, permanentes, assim, para depois, né? Então, a gente pensou que seria legal a campanha virar um movimento permanente mesmo, assim. Pô, irado. Então assim, é um movimento e não uma torcida organizada. Isso é muito, muito importante diferenciar, porque muita gente fala, se é da torcida Vascaínas contra a Assédio, não, porque na arquibancada existem as torcidas e existem também os movimentos, né, que pessoas de torcida compõem e pessoas também que não são de torcida também compõem. É mais para torcedor de forma mais aberta, assim. Entendi. E de maneira geral, as torcidas organizadas mesmo, elas se fizeram presente, apoiaram ou meio que foi um movimento mais de canto e que não era muito percebido? Tem menina de todos os movimentos na torcida? Não tem de todo. A gente tenta fazer esse movimento Perdão, constante, contrário, tá né? chamando, assim, né? As torcidas sempre estão abertas. Mas no início teve mais torcida construindo com a gente. Hoje acho que a gente tem menos, acho que só tem 2 ou 3. Mas é um movimento que está sempre tentando buscar esse diálogo, até porque também tem outras questões que impedem mesmo outras meninas de torcida, assim, né? A própria correria, outras funções que tem, porque é foda, quando você é mulher, tá na arquibancada, você tem que lidar, você quer se organizar, você quer participar de torcida, mas também tem outras demandas que estão concretas, não tem como também não falar de assédio, então acaba que vai se acumulando em uma coisa, a gente deixa de construir, né? Assim, faz meio que, faz parte do nosso processo mesmo. Mas a gente tá sempre buscando ter esse diálogo mais aberto com as torcidas. Cara, uma dúvida que eu tenho, tipo assim, não é uma torcida, mas vocês já levaram faixa pra jogos, Sim. Vocês têm trapo, né? Sim. Como é que funciona, tipo, pra vocês entrarem em São Januário, no Maracanã, nos estádios, enfim, vocês têm que fazer o credenciamento com o BEP? O BEP, pra quem não sabe, né, é o Batalhão Especial de Policiamento em Estádio, que era o Antes era JEP, JEP, né, Isso e aí. pá. E sabe que eles são uns caras meio Difíceis de É. lidar. Não vamos falar mal dos caras aqui não, mano. Os caras vão caçar a gente, tá ligado? Mas enfim, como é que funciona? Vocês têm que fazer esse credenciamento como se fosse uma torcida pra eles ou não? Não, então, o Entra no trapo, lixado. ele consegue entrar de forma individual, né? Ele não é igual o material de torcida mesmo, assim, que tem que ter credenciamento, tem que ter a listazinha antes de entrar. Então, dá pra entrar mais individual no corpo mesmo, na mochila, enfim. Eles até abrem pra ver se...
Mas a faixa que a gente entrou, a gente conseguiu entrar, mas a gente não usa todo o jogo. Enfim, foi mais por um momento específico, assim. Foi no Dia da Mulher, né? Foi no mês, né, do 8 de março, que é o dia da luta internacional das mulheres. E aí a gente teve que fazer alguma coisa. E tinha o que na faixa? Tava escrito o quê? Era deixa ela torcer. E se vocês tentassem entrar de alguma forma, normal, eles não deixariam entrar. Porque a gente vive um momento muito difícil, né? No futebol, no modo geral, assim. E acaba que algumas coisas têm uma fiscalização mais rígida, outras coisas não. Mas, enfim, a gente achou que fosse... valeu a pena, assim, né? Sim, que valeria a pena, de certa forma, porque a gente precisava também se demonstrar ali presente de forma mais orgânica mesmo. E é engraçado isso, né? Porque o movimento é uma causa, sabe, que não tem lado político, não tem lado ideológico, sabe? É basicamente você lutar por igualdade e, assim, acima de tudo, lutar pelo respeito. E, cara, como assim a polícia, a FERJ, a CBF, enfim, quem for, cara, barra esse tipo de movimento, sabe? Uma faixa, uma simples faixa, tipo... Não existe isso. Sim. A gente levando isso pra qualquer tipo torcida, pra qualquer tipo, qualquer lado, tá ligado? Tipo, porra, bandeira não agride ninguém, tá ligado? Não, exato. E é isso que a gente meio que também uma forma de corromper o nosso direito de torcer de forma plena, né? Assim, exato. A gente sente esse retrocesso de várias formas, inclusive chega de forma diferente para as mulheres, né? De arquibancada sempre, porque é isso, a torcida não é homogênea, né? Tem diversos setores na torcida e os retrocessos e essas penalizações, fiscalizações chegam diferente de forma pra gente também. E cada vez mais, né? A gente tem que tentar resistir pelas essas formas mais plenas de torcer mesmo, com liberdade. Por isso que o Vascaínas contra a sede, né? Porque além de toda essa questão de luta pela liberdade pra fora, assim, nesse sentido mais amplo, também tem essa questão interna da gente conseguir torcer com liberdade, assim, né? Sem nenhum tipo de violência. Extremamente válido, não só no futebol, né? Tá ligado? Exato, é um movimento pra tudo, né? Mas ela falando de torcer, eu queria saber, tipo, como vocês se movimentam em dia de jogo, assim. Como vocês colam juntas pra torcer, pra ficar juntas. Porque, tipo, não sei, cada mina é de uma torcida organizada, correto? Assim. E aí elas meio que se juntam pra ficar juntas no jogo, ou cada uma fica na sua torcida e um abraço? Então, eu individualmente costumo ficar na minha torcida, mas assim, as meninas se encontram, principalmente as meninas que assim não são de torcida, e aí tem essa questão também da gente de tentar ver o jogo junto para poder também se proteger e confraternizar, enfim, comemorar também, né? Se a gente Tá ser difícil, feliz, né, Andressa? Tá difícil. em algum momento. Mas assim, tem algumas meninas que ficam nas funções mesmo da torcida, de algumas coisas, mas tipo, no geral as meninas costumam ver o jogo junto, assim. Costuma se encontrar. Principalmente jogo assim, quando por exemplo, esse 8 de março que a gente levou, o mês, né, do 8 de março, que a gente levou a faixa. A gente tentou se encontrar, a gente fez um esforço, até das meninas que é de torcida, pra poder fazer o bagulho ficar bonito. Show. E vocês têm algum tipo de participação ali, algum tipo de coletividade, não sei, com outras torcidas de outros times? Como funciona essa questão? Ou não? Vocês são um movimento mais de vascaínas mesmo, enfim? O intuito desde o início foi ser vascaínas contra assédio, focando no Vasco mesmo, assim, porque já é muita coisa, né? Mas a gente, quando tem outros movimentos de outros times querendo construir, que até entra em contato com a gente dá apoio, acho que tem que construir mesmo, assim, até um pouco respeitoso vir pra gente que, tipo, fundou antes, assim, tipo, no sentido de trocar ideia, saber o que deu certo e o que não deu. Óbvio que a realidade muda de acordo com os times, muitas coisas mudam, mas... É maneiro, assim, a gente tenta, né, incentivar, mas a gente não tem muita relação com os outros times, assim, diretamente, não. A gente tentou até fazer uma atividade com as Verdonas, que surgiram também, que é a galera lá do Palmeiras, e com a galera da Laú, uma vez quando elas vieram, mas a gente não conseguiu fechar mesmo as datas, assim, mas a gente tem um diálogo. Show. Okay. E todas as torcidas têm aliança com vários, tá ligado? De preferência. É complicado, até porque é uma situação complicada. Questões concretas que atravessam, né? Exatamente, tá ligado? Tipo, Vasco acima de tudo, ainda? Sempre. É por isso, né? É pra torcer pro Vasco com dignidade. É isso, e respeito sempre. Isso. Agora, é um movimento bacana e assim, você já viu alguma situação no estádio que... Em relação a assédio contra
com você ou com a outra pessoa. Tipo assim, porque eu acho que, tipo, tudo tem uma motivação pra acontecer, Exato. tá ligado? Provavelmente você e essas outras meninas que se juntaram contigo devem sofrer e, cara, muita mina ainda sofre, tá ligado? Provavelmente, tipo, mesmo com elas juntas, ainda deve rolar algum tipo de coisa, tá ligado? Então, tipo, toda ação tem uma motivação, né? Eu falo isso Exato. sempre. E então, tipo, tu já passou por alguma situação assim que tu te fez repensar real, fala, caralho, a gente tem que mudar essa porra. Cara, sempre, né? Só basta ser mulher mesmo e tá ali que já é passível de várias coisas acontecer. Várias coisas já aconteceram, assim, mas uma coisa que ficou muito marcante pra mim foi uma vez que muito perceptível que era uma pessoa off-Rio, assim, tava lá, não sei o quê, curtindo, mostrando, e fez uma chamada de vídeo com um amigo pra mostrar São Januário, carnaval, porque foi na época do carnaval, futebol, e aí ele virou, eu nem conhecia ele, tava lá, só que a gente não tem esse negócio de expulsar, não, tá ali, tá cantando, vamos ficar ali, ele é festa, né? E aí ele chegou, assim, segurou na minha cintura, assim, meio que mostrou pro amigo, assim, em chamada de vídeo, tipo assim, como se fosse mais uma parte, né? Futebol, churrasco, festa, futebol, cerveja e mulher. E aí, na hora, assim, eu fiquei que você tá maluca. Aí, tipo, na hora eu fiz ele desligar e aí a gente tirou o cara dali, mas, tipo assim, coisas que... Isso é uma das coisas, mas acontece coisa o tempo todo, inclusive pra gente estar junto. No início do nosso movimento também, na primeira foto que a gente teve muita visibilidade no início, que o Vasco até postou, compartilhou nossa reunião, divulgou, e aí uma foto da nossa reunião, tava as meninas assim, né, todas, e aí eu tava de frente, agachada naquele calor do Rio de Janeiro, que nos permite e nos obriga a usar short, e várias pessoas comentando assim, quer lutar contra o assédio, mas é o tamanho do short, assim, e principalmente no meu short, porque eu tava de frente, assim, então... Todos falando, daquela de short preto, e eu, tipo assim, gente, eu não sabia que vocês torciam com a roupa. Cara, eu achava que... uma coisa com a outra, tipo, não tem nada isso a não ver. faz sentido na minha cabeça. É algo surreal que acontece. Cara, surreal, mas é real. Surreal e muito corriqueiro. Mas assim, você o Vasco nessa situação e as meninas lutando contra a sede, isso deve rolar pra caralho. Muito, fazendo um movimento político, e o Vasco nessa situação. Vocês falando de política. Que uma coisa interfere na outra, sabe? Gente, vocês têm o Ribamar jogando, por que vocês falam de assédio? Exato. Tipo assim... Não, exato, e isso é até, assim, é triste, mas chega a ser engraçado às vezes, mas é triste, é algo que, assim, as pessoas às vezes ligam esse movimento, cara, foi o que eu falei no início, a movimentos políticos, a movimentos ideológicos, e não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Pelo direito de torcer, sim. Exato. Quem quiser chegar, chega. Sim. Exato. Cara, ela falou duas coisas interessantes, mas a primeira é que tu falou que o cara que tava gravando a chamada era off-Rio. E você é off-Rio, pelo seu sotaque, né, cara? Ela não é do Rio mesmo. E como é que surgiu essa relação com o Vasco, cara? Porque você... Se bem que tu é do Espírito Santo, né? Espírito Santo. Já. Espírito Santo é Vasco, Espírito Santo é Vasco pra caramba, cara. Mas e por que, tipo... Então... Como surgiu? Sempre fui Vasco, desde sempre. Muita referência da minha avó e do meu pai. Mas... quando eu fui fazer a prova de vestibular, né? Fiquei pensando, porque eu queria sair do Espírito Santo, fiquei pensando em qual que estado que eu iria, qual universidade que eu tentaria. E aí o Vasco tá no Rio de Janeiro, né? E aí calhou de eu vir pra cá, eu vim sozinha mesmo, de maluca. Mas a minha base mesmo, quando eu cheguei, foi a base da torcida do Vasco. Foi a única pessoa que eu conhecia, assim, minimamente, não tinha uma relação muito forte, porque eu já vinha pra caravana antes. Eu era de torcida lá do Espírito Santo, né? Da GDA do Espírito Santo. Então, eu já conhecia a galera quando eu vinha pra cá pra jogo, pra final, principalmente. A galera sempre fazia o corre pra poder a gente conseguir comprar ingresso, enfim. E aí, eu vim pra cá. Hoje eu moro em Niterói. E só mudei mesmo de região, mas continuo indo pra todos os jogos, né? E nessa missão de só atravessar a poça agora. Antes atravessava o estado, o Brasil, o Sudeste, eram né? 8 horas, agora são 30 minutinhos. Exatamente. Infelizmente agora não, né? Porque não tá tendo jogo. E como é que tá sendo essa relação de vocês, do movimento, com a pandemia? Como é que vocês estão trabalhando nisso? Então, foi tudo muito novo pra gente, então a gente teve que se reconstruir mesmo, teve que pegar meio que do nada, porque como que lida com o movimento que a gente sempre faz em reunião presencial, principalmente lá na Quinta da Boa Vista, as últimas reuniões foram lá, abertas, né, que a gente preza por esse espaço para as decisões, para tudo. Mas nesse processo agora de pandemia, a gente foi assim, meio que atropelou a gente de uma certa forma, mas a gente tentou se reconstruir, né? A gente
fez algumas, principalmente focou em lives, coisas de forma mais remota. Sim. Focamos em... Agora a gente tá na eleição do Vasco, né? Então a gente tem uma focada principal nisso, porque é isso, o Vascaínos contra a Sede para a gente ter dignidade para torcer de forma plena. Então também saber o que a gente tá, né, vivendo, o que a gente quer escolher, né? Ter sua liberdade também garantida nesse sentido. E também porque a gente falam que futebol não é pra mulher. Aí política do seu clube ainda, né? E aí mesmo que não vai ser. Então a gente focou nossa energia nesse processo de, tipo, formar mesmo nossas mulheres, formar nossas integrantes, sabe? Pra poder falar o que tá acontecendo na política do Vasco, o que a gente quer que mude. E aí, nesse período da pandemia, primeiro a gente começou com um projeto, meio que um projeto nosso, que era Mulheres em Campo. A gente... Era sempre uma mina do movimento e uma mina de algum grupo político do Vasco. Todos os grupos políticos foram chamados e a gente meio que falando sobre as propostas relacionadas às mulheres, enfim, a política no geral também, porque não estamos para falar só sobre mulheres, estamos para falar também sobre futebol, sobre política do Vasco, projeto, enfim. E aí a gente meio que deu esse espaço, foi muito maneiro, teve um engajamento nosso, assim, das nossas meninas, mas também, tipo, teve essa conexão mais para poder mostrar para quem vier aí, a gente tá aqui, entendeu? Então a gente tá querendo escutar vocês antes, porque também a gente quer ser escutado durante todos os outros anos. E aí, logo depois disso, entrou mesmo a eleição, e aí a gente fez mais um espaço aberto diretamente com o candidato, né? A gente possibilitou de estar postando um vídeo sobre as propostas relacionadas às mulheres e mais no geral, assim, também, no nosso Instagram. A gente postou de todos os candidatos. Saquei. Tu falou uma parada interessante. Lá na primeira vez que te perguntei da situação que você passou. Que no começo o Vasco postou a foto, né, do movimento. Uhum. E como é que o Vasco, essa política do Vasco estava lidando, né, com o movimento? Eles eram abertos à conversa e tudo mais. Tipo, agora o presidente ele não foi reeleito, então ele está entregando o cargo. Na verdade, eu não sei quem foi eleito. Você sabe quem foi eleito? Eu também não tenho essa informação, não. Eu não sei quem é o presidente do Vasco. Ninguém sabe. Mas, enfim, como é que foi essa abertura do Vasco nesses 3 anos aí passaram com o movimento? Então, no início, a gente teve uma relação mais próxima, sendo bem sincera, assim, a gente conseguiu fazer acho que foram as 2 primeiras reuniões lá dentro do Vasco mesmo, na sala dos Beneméritos. Foi uma relação que a gente, no início, que a gente construiu de forma bem regular, mesmo, bem fixa, mas aí com alguns problemas, enfim, principalmente relacionado a como lidar mesmo com o movimento. Diferença de concepção de movimento. Acho que isso que se encaixaria melhor. E aí a gente deu uma afastada do movimento. O Vasco deixou de compartilhar nossas coisas, mas a gente está sempre também tentando buscar isso. A gente acha que, da nossa parte, a gente acha que é muito importante ter uma relação com o Vasco, assim. Até não só pela história do Vasco, que obriga a qualquer presidência a ter uma relação com um movimento como o nosso, mas também pra gente entender que a gente quer fazer parte disso de forma mais ativa, assim, mais perto. A gente tem muita coisa para contribuir, né? Também para poder aprender e tá mais próximo. Então, deu uma afastada na nossa relação, mas a gente espera que o presidente que vier, que eu também não sei quem possa estar tendo uma abertura maior com o nosso movimento, um diálogo maior, enfim. E aí, meio que tendo uma troca mútua, né? Que é importante tanto para o Vasco, tanto para os torcedores. E isso aí é só com o movimento de vocês, ou assim, de maneira geral, essa proximidade se perdeu? Não tem como eu saber no momento geral, porque só construo, né, o VCA, que é o Vascaínos contra Assédio, e a torcida. Mas, especificamente, com o Vascaínos contra Assédio foi o suficiente pra gente já entender que precisa de melhorias, assim, né? Tanto como a gente acha que precisa de melhorias com a gente, como a gente acha também que precisa, por exemplo, de uma aproximação com a comunidade da Barreira do Vasco. Tem tudo a ver também com o nosso movimento, assim, não se descola, assim, né? Uma luta contra a opressão na arquibancada e uma luta contra a opressão na vida, né? Sim. Exato. Sim. Cara, também perdi. Mas é interessante, assim, porque, tipo, o Vasco tem uma vice-presidente mulher, né? Sim, tem uma vice-presidente mulher, a Sônia, né? Exatamente. Tipo, tinha, né? Agora ela vai estar entregando o cargo.
Não sei se o presidente eleito, que eu não sei também quem é, vai ter na sua direção, né? Alguma mulher de frente em alguma área do clube. Né? Esperamos que sim. Esperamos que sim. Que é importante. Mas que é importante a gente frisar que não basta ser mulher, né? Que assim, a gente quer representatividade porque a gente acha que é importante, até porque a gente tá mostrando historicamente que estamos aqui fazendo coisas pelo Vasco, né? Desde Dulce Rosaline, antes dela também. Mas que também não é só sobre isso, né? Só sobre representatividade, né? Isso não basta. O que basta pra gente é ter políticas que vão afetar a nossa vida diretamente, assim, pra vida das mulheres. Então, a gente quer representatividade e política, assim, né? De reparo mesmo, porque a gente tem essa possibilidade, assim, coisas... Porque quando a gente parece assim, parece que a gente quer muita coisa, assim, tá no horizonte, caraca, a gente quer o fim do machismo no São Januário. Não é só isso, é tipo fraudário no banheiro masculino. Que sabe, coisas... Chega a ser até engraçado, porque a gente quer ter uma ouvidoria em São Januário para casos de assédio, a gente poder ter algum lugar que a gente vai se sentir acolhida e não reprimida por passar pela violência, que a gente sabe que é assim que funciona, né, em alguns lugares. A gente quer o básico, assim. Então, são coisas que parece que tá numa realidade muito distante, mas, na verdade, são coisas práticas e já eram para ter acontecido há muito tempo, né? Sim. Porque a galera foca muito em, vou aumentar São Januário pra 100 mil pessoas, vou construir isso. Aí, o 8 de março, bota a mulher pra bater pênalti, não bota ingresso mais barato. Tipo assim, a gente quer participação, então como é que a gente faz participação, né? Acho que são coisas básicas, assim, que são fáceis de fazer, né? O Botafogo até manda bem nessas questões. Normalmente, acho que até nos jogos de março, o Botafogo acho que não cobra ingresso pra quem for de camisa, né? Se a gente vai, inclusive, ir pra um âmbito macro, de perceber que a sociedade, 70% das mulheres são as mais pobres do mundo e ganham menos no mercado de trabalho, vamos fazer políticas assim, né? De inserção no futebol, não mais exclusão ou uma coisa simbólica. Chega de simbolismo, vamos pra prática também. Né? E até assim, cara, financeiramente pro clube, né? Tem muita gente que não pensa isso, mas é um mercado bom também, sabe? Marketing, né? Exato. Assim, tem os pontos, são os diversos pontos negativos e quase nenhum positivo, negativos. Não tem ponto negativo se você pensar que a gente, a gente precisa de acolhimento, a gente precisa ter mulheres nos estádios consumindo produtos do clube. Sim, sabe? Exatamente. Eu acho que uma estratégia assertiva dessa gestão do Vasco na Black Friday do ano passado, né, cara? Que eles reduziram o preço pra caramba dos sócios torcedores. E o Vasco, estourou de sócio torcedor. Acho que é o clube com mais sócios torcedores da América, né? Sim, da América. E, foi muito assertivo. Além de ser inclusivo, sabe? Com um preço bem baixo pra galera poder realmente... Sabe? E gente do Brasil todo, clubes como Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, tem torcida no Brasil todo, sabe? Sim. E a grande parte dessa torcida é composta por mulheres, sabe? Então, quanto mais mulheres comprando a camisa do seu time e tudo mais, sabe? Mais vantagem pro seu clube. Sim, sabe? Diversificar mesmo. Assim, de maneira geral, você percebe que há uma melhora ou não nessa questão assim de alguns anos pra cá? Você acha que isso está melhorando ou a gente parece que tá em declínio nesse sentido? Eu acho que existem vitórias, passos, né? Passos que a gente consegue ver na prática já e tem coisas que a gente só vai ver com o tempo mesmo. Eu acho que a gente tem algumas vitórias práticas, assim, só da gente poder estar... no dia que a gente levou a faixa, por exemplo, ter tido uma recepção maneira da galera, todo mundo meio que até ajudou, assim, a gente, né, tá esticando. Tem outras coisas também que quando a gente assiste o jogo junto, já também ou quando as meninas ficam juntas ali, é bom porque também gera um pouco de constrangimento, assim, um constrangimento mais coletivo, então dá uma... E questão também da gente estar falando, quando que a gente viu eleições do Vasco tendo lives falando sobre machismo, sobre políticas para as mulheres, sobre, né, coisas que já eram para estar acontecendo ou coisas que a gente não tinha pensado que seria importante até então. Então, acho que algumas coisas a gente consegue mesmo pensar que estamos colhendo os frutos agora, mas tem muita coisa que a gente sabe que vai ser um pouco mais demorado, assim.
Saquei. Hoje o movimento, você falou que começou contigo e mais 5 minas, mais ou menos. Hoje o movimento conta com quantos mais ou menos? Cara, a gente, assim... É porque agora ele expandiu até para outros estados, que é uma participação mais específica, né? Tem suas particularidades até por questões de não tá aqui mesmo assim, mas contribuem de várias formas as minas. Hoje, assim, a gente tem o nosso grupo que tem mais de 300 mulheres. É o nosso grupo que a gente Grupo no WhatsApp? concentra no WhatsApp. Caralho, mas... Tem mulheres no Brasil inteiro, enfim, um pouquinho de cada. Mas a gente tinha uma... Antes de vir a pandemia, que nas nossas reuniões presenciais, tinha mais ou menos uma média de umas 30 mulheres, 20 e poucas mulheres cada reunião. Bem diverso, mas a gente fica pensando também em estratégias de estar sempre aumentando o nosso movimento, tornando ele cada vez mais amplo também. Show. E vocês, assim, vocês conseguem se fazer presente ali em outro... Agora não, né? Porque a gente não tá tendo nada. Sim. Mas antes, vocês se faziam presente ali no basquete, enfim, no futebol feminino, por exemplo. Futebol feminino a gente se fez bem presente. Eu lembro do jogo que eu fui lá no Arte Sul. É muito longe. Mas foi Vasco e Atlético Goianiense. A gente foi também no Vasco Fluminense. Vasco Fluminense eu tava, hein? Tava. A gente tava lá, foi 2x1, né? Foi 2x1 elas. Foi 2x1 pras caras. A gente ficou lá no sol, pocando. Mas a gente tenta, inclusive, trazer esse debate do futebol feminino pra dentro do Vasco, em todas nossas pressões mesmo que a gente faz pras chapas, ou enfim, pra política mais institucional do Vasco. Tipo, por que a gente não joga em São Januário? A gente tem casa, né? A gente ficou muito tempo nessa campanha, que é Temos Casa, porque as meninas com várias condições, várias coisas impedindo de poder jogar, inclusive até de passagem, de transporte, sabe? Coisas básicas. E não rolava, assim. A gente tentou trazer um pouco de visibilidade, tentar, né, com o que a gente tem. Meio que tá de lado a lado com as minas mesmo, ouvindo elas, vendo o que a gente pode ajudar, porque tem tanta coisa que tá com descaso mesmo, assim. Sim. A gente recebeu no nosso antigo projeto um projeto, lembra? Eu acho que era Deixa Ela Jogar. Sim. Era uma página no Instagram que falava só sobre futebol feminino. Maneiro. O nome era Deixa Ela Jogar. E elas falavam das condições precárias. E, tipo, acho que... Falou do próprio Vasco, né? Porque o Vasco era patrocinado pela Diadora. As meninas tinham 2 uniformes, tá ligado? E elas tinham que lavar, tá ligado? Levavam pra casa. Isso, e era masculino, né? Não sei se você sabe. Exatamente. Era um uniforme reaproveitado do masculino, tá ligado? Condições mesmo sub-humanas, né? Sim, Quando sim. a gente pensa, assim, né? Que são jogadoras, profissionais. Do amadorismo, tá ligado? É a várzea da várzea. Papo reto. Infelizmente, né, cara? Sim, não, pô, ridículo. E aí fica nessa questão de, mas é porque o futebol feminino é inferior, técnico, de forma técnica é mais inferior. Calma, né? Onde que começa isso? Não tem como você afirmar se é inferior, porque não tem visibilidade, investimento e valorização porque é inferior, ou se é inferior porque não tem investimento, Exato. né? Sim. Porque, na verdade, a gente não tem como afirmar onde começa, mas aí o que a gente entende é que o futebol não tá descolado da sociedade, vive na sociedade que é assim, que, né? Não tem como a gente... Não começa só a gente não assistindo futebol feminino, então a culpa tá nos torcedores que não acompanham. Não. Começa lá quando a gente é mulher e é criança e não ganha uma bola de futebol e ganha uma boneca. E quando a gente vai ver essas profissões que são sempre da inovação, da coisa mais pública, da coisa mais pra fora. São profissões predominantemente masculinas e as profissões do cuidado, da casa, do âmbito privado, são predominantemente femininas. Então, assim, o futebol tá na sociedade, né? Não tá descolado dela. Então, vai reproduzir o que tá na sociedade. E não a gente achar que as coisas de opressão, enfim, começam no futebol, porque é só uma expressão de algo muito maior, né? Por isso que a gente nossa luta é na arquibancada, mas também é pra fora, assim, pensando nossa emancipação de forma mais plena mesmo. Não, é isso, cara. Basicamente, eu acho que o futebol feminino merece muito mais do que a gente tem hoje. Sabe, as meninas são muito lutadoras, cara. São tipo... A gente teve... Acho que a Marta, ela ganhou 5 bolas de ouro seguidas. Surreal. Tipo assim, não tem palavras. Tipo, não tem a metade da visibilidade. Enfim... Que a gente aqui joga totalmente condições precárias, sabe? Sim, algo... Foi o que eu falei das meninas que, porra, jogavam no Vasco. Jogam ainda, né? Sim. Série A2. O campeonato voltou agora. E aí você vê também
a diferença do nível técnico até pros times de São Paulo, que tem um pouquinho mais de investimento. Sim. E aí, tipo, pô, o São Paulo pegou, acho que Ferroviária, um bagulho assim. 13-0. Isso aí aconteceu algumas A vezes. gente já fez também 16-0. Ah, Feminino. pô, Todo ano tem algum assim, 34-3, algumas Bailão. coisas assim. placar de... Mas falando mais um pouco da tua vivência de bancada agora, tá ligado? Tu falou que vinha do Espírito Santo pra cá. Começou mais ou menos com quantos anos? Hoje tu tem 22, que tu falou? Qual foi a primeira vez que tu pisou em São Januário? Já começa por aí. A primeira vez que eu pisei em São Januário, eu tinha 16 anos, Foi... É porque assim, né, eu fui naquele jogo em 2008, ou 2000, acho que foi 2009, no Vasco Seleção do Espírito Santo, lá com meu pai. Que meu pai era da Força também, lá no Espírito Santo. E aí, logo depois, eu comecei a colar com uma galera lá do Espírito Santo, do Vitória Futebol Clube. Mas assim, porque eu sempre gostei de futebol e é a forma de estar no estádio, assim, mais próxima. Sim. E eu também tenho muito carinho pelo Vitória Futebol Clube. Você é de Vitória? Sou de Vitória. E aí, azulão, né, da ilha, não tem jeito. E aí, nessa galera do Vitória, da torcida, conheci uma galera da GDA, que era lá do Espírito Santo. Que foram, inclusive, minhas referências de bancada lá do Vitória. E aí eu fui e meio que começaram a falar que tem uma torcida e tal. E aí, em 2015... aí no final de 2014 eu vim pra um jogo só, e aí em 2015 eu comecei a vir mais, assim, comecei a vir de caravana, aí eu vim pra... Em 2015 e 2016 eu vim pra final do Carioca, acima do Botafogo, e depois disso eu pensei que, eu queria tanto morar nesse lugar que é tão mais perto do São Januário do que 8 horas. Mas sempre foi assim, e a gente vinha, era sempre bate e volta, e era mó perrengue, porque era caravana do Espírito Santo, a gente chegava aqui de manhã, aí de manhã ficava um dia inteiro em São Januário, aí era pro jogo, quando acabava o jogo 6 horas, a gente já tinha que meter o pé e ir embora, porque muita gente trabalhava no dia seguinte, Sim. de manhã. Caravana é foda. E aí a gente saía do jogo direto pro ônibus e voltando pra casa. Essas caravanas mais... a gente chamou de caravana mais interna, né? Porque era de Praça Januário. Mas a gente também acompanha, né? Vai pra jogos daqui pra caravana. Eu fiquei até viajando nisso, que eu nunca fui pra jogo do Vasco fora do estado que eu tava, sem ser de caravana, assim, tipo... Você sempre vai de caravana? Sempre vou de caravana. Eu nunca fui pra jogo... Na Libertadores, tu pegou um jogo fora? Não peguei um jogo fora. Esse é o meu maior arrependimento. E dá muita vontade, né? Teve porque caravana pra Vejanida, né? Contra o Racing. eu lembro que teve, mas não rolou. Mas, pô, Sul-Americana, né? Tinha que dar Cara, logo... uma esperança pra gente poder viajar. Agora, você falou aí do Espírito Santo, uma curiosidade. Como é que é o futebol lá no Espírito Santo pra galera que não acompanha? Eu sei que o maior rival do Vitória é o Tupi. Não? O Vitória, a gente tá agora na Série A lá do Capixabão, né? Mas um dos maiores rivais é o Desportivo e o Rio Branco, no Espírito Santo. São... acho que o Desportivo tá na Série D do brasileiro. Caralho. O futebol no Espírito Santo é muito desvalorizado, no modo geral, assim. A gente falou que o futebol feminino é várzea da várzea, o capixaba é a várzea. E, assim, né, a gente tem muito pouco investimento, pouco incentivo também, né, de profissionais. Os poucos que saem do Espírito Santo já saem não morando mais no Espírito Santo para ter a possibilidade de ter alguma carreira. Então, infelizmente, a gente vive um pouco isso. Inclusive, foi o motivo que fez eu querer estar mais colando com a galera do Vitória, colando no jogo, porque é uma forma também de tentar dar uma valorizada, assim, mostrar que, pô, as pessoas têm o direito também de torcer pra algum time, né, daqui. Sim. Enfim. O bairrismo, né, sabe? Tipo, do futebol mesmo, de entender que, tipo, é importante até pra mim, que sou vascaína, ter morar num lugar que o futebol respira, que, sim, enfim, vão ter... as gerações vão ter incentivo pra poder estar continuando gostando de futebol, ter o que, né, poder fazer também no final de semana, enfim, questão de lazer e de direitos mínimos também. E tu joga bola? Eu jogo. Joga? Jogo. Eu sempre joguei futsal, aí quando eu era criança comecei a jogar no campo, aí eu era lateral direita. Eu juro que é melhor que o Pikachu.
Mas, que fase. Mas não é muito difícil também. É. Não, mas E agora eu meio que. Depois eu rompi o ligamento do joelho, tive uma lesão de jogador cara. Tô brincando. Mas agora eu jogo futevôlei, treino futevôlei lá em Caraí, no CT Futevôlei. Dando até uma moral aí pra galera aí de Caraí, ó. Quem quiser colar no futevôlei. Um abraço aí, galera do futevôlei aí. É, CT Futevôlei, Centro de Treinamento de Caraí, a galera é massa. Encosta aí, rapaziada do Pode vir, futevôlei. Cola aí. E agora eu tô mais na areia. Mas eu me amarro em jogar também. Irado. Chama peladinha também, tá on. E o Vasco também tem um time no futebol de areia e volta e meia faz Pô, o a gente é bagulho. campeão, o melhor time né? do Brasil, inclusive, né? Diga-se de passagem. Eu fico Tem um zoando que eu título pra gente comemorar. sou torcedora de futebol de areia. Acho que merece respeito também. Com certeza. Porque, pô, a gente tem uma história também no futebol de areia, né? Não é só agora. Eu acho que é bicampeão da a gente América. A gente tem uma caminhada aí maneira, toda a glória aí pra galera que arrebenta demais e traz esse título nas costas pra gente. Sim. Pô, e ganhou, acho que foi a semifinal do Flamengo, né? Foi. Porra, uma virada no último segundo, praticamente um gol do goleiro. Irado, tá? Pô, irado. Teve um Mundial também que o Vasco jogou no Espírito Santo, eu fui lá pra ver. Sério? Acho que foi contra o Corinthians, se eu não me engano, o jogo. A gente foi campeão mundial. Sim, Uhum. acho que é bicampeão mundial Sim, também. então aí foi um dos jogos, acho que não sei se foi semi, enfim, foi contra o Corinthians. Aí foi lá no Espírito Santo de Vila Velha, aí foi o meu pai, foi maneirão. Pô, irada. Amassando esse cara. E o momento atual do Vasco, Andressa? Então, né? Quer pular essa parte? Pô, é foda. Cara, aqui no dia da gravação, que tá gravando, no dia que a gente tá gravando, a Andressa tava vendo o jogo aqui antes de gravar, no bar, com o pessoal. Vasco e Ceará. Vasco e Ceará. E quanto é que ficou o jogo, Andressa? Fala pra gente. Cara, é foda, né, cara? Não tem muito o que falar, tristeza de tomar 4-1 em casa pro Ceará. Assim, não tem nem o que falar mesmo, é injustificável, não tem nenhum argumento que possa justificar nada, assim. Não tem Covid, não tem atraso de salário, não tem nada. Isso aqui é o Vasco, a galera tem que entender que é... Entendeu? É outro ambiente que tem que pensar, assim. A gente tá vivendo uma crise que só demonstra cada vez mais que não é só no campo, né? Uma crise que extrapola o campo, porque não é possível que isso só se explica com futebol. Sim. É impossível. Futebol acho que é só... a o último ponta do iceberg. É É só uma forma de... Ó, tá vendo isso aqui? É porque tá ruim em outras coisas, assim. É mais pra expressar, assim, ilustrar, né? Mas, assim... Tamo aí, né? A gente é vascaíno, a gente em nenhum momento a gente deixa de ser Vasco, né? Nenhum momento mesmo. Mas tamo aí, com alguma esperança de tá melhorando nesse segundo turno e também de avançar na Sul-Americana. Mas tá ossada. O programa vai sair um dia depois da Exato. classificação do Vasco. Eu vou cravar aqui. Cravou. E você acha assim que a um médio prazo tem saída assim, pro Vasco voltar, pelo menos, ser aquele time um pouco mais estável, um pouco assim, que não precisa se preocupar tanto com a parte de baixo da tabela? Cara, tem como. Basta todo mundo estar interessado nisso, né? Uhum. Porque ter como a gente sabe que tem como, né? A gente é o Vasco, tipo Exato. assim, com todo respeito. Mas assim, ter como tem como, sabe? Mas a gente tem que saber ter certeza, principalmente quem nos dirige, o que a gente quer. Ter certeza do que a gente precisa, do que a gente quer, quais são os interesses reais, assim, né, do nosso clube agora. Não dá pra gente ficar tão jogo assim sem ganhar no Brasileiro. Não dá pra gente ficar passando Sul-Americana, que inclusive, eu não gosto de falar isso porque dá um azarzinho, mas assim, Sul-Americana é muito fácil, né, em termos mais técnicos, assim, uma Sul-Americana não fácil, assim, né? Mas com possibilidades mais reais de avançar e coisas que a gente tem que não passar no sufoco, mas passar assim, pô, vamos aproveitar essa oportunidade pela grandeza que a gente tem. E aí, eu acho que nada está perdido. Porque se a gente achasse que tudo está perdido, a gente não era nem mais Vasco, né? Então a gente tem que ter um mínimo de esperança, mas eu acho que tem jeito sim. A gente só precisa de certeza mesmo de quem dirige a gente, do que quer e de que lado que tá jogando, né? Sim, exatamente. Tu acha que o Vasco cai esse ano, Andressa? Esse ano não, essa temporada, né? Que só acaba ano que vem. Cara, eu acho que precisamos estar atentos e fortes. O João, ele já tem certeza que o Botafogo cai. Quase certeza, cara. Eu não consigo falar isso assim, tipo, confirmar isso, até porque eu vou fazer de tudo e torcer o máximo pra isso não acontecer.
E cobrar também, né? Porque é nossa tarefa propor, nossa tarefa apoiar, mas nossa tarefa cobrar também, né? É a nossa responsabilidade social dentro do Vasco. Mas a gente vai fazer tudo pra poder isso acontecer, pra não acontecer, né? Pro Vasco não cair. Mas a gente precisa estar mais atento porque é uma possibilidade concreta, real. E na hora de, assim, de cobrar jogador, vocês já foram alguma vez em aeroporto, alguma coisa nesse sentido? Não, a gente nunca se movimentou enquanto movimento para estar apoiando assim de forma mais direta. Mais direta não. A gente já fez algumas postagens relacionadas à cobrança mesmo do futebol do Vasco em campo, enfim. Mas a gente nunca se organizou mais para fora nisso, não. Show. Continuando falando, vamos falar mais de Vasco, porque tem assunto ainda, mais 10 minutos ainda antes de acabar esse podcast. E eu não queria falar muito sobre o momento político do Vasco, porque, tipo, é muito incerto, sabe? Você não sabe quem é o presidente eleito, eu não sei quem é o presidente eleito, você não faz a mínima ideia de quem é o presidente eleito. Também não. Mas quem tu acha que tem mais azar esse ano? O Vasco ou o Botafogo? Que assim, é importante a gente falar hoje, uma notícia quente, que o Barroca, ele pegou Covid, cara. E o Cara, Botafogo, acho que ele não estreou nem o técnico argentino que contratou, porque o cara fez cirurgia, não sei o que lá. Exato. E ia ficar bem a partir do dia 7 de dezembro, o Botafogo decidiu despedir o cara. Aí contratou o Barroca. Eu acho que é um caso atípico. O Botafogo eu acho que não tem. Esse tem alguma coisa ano em volta de General Severiano, do Newton Santos, porque não é possível, cara. Não é possível. Tem alguma coisa acontecendo e que não é desse mundo, não, cara. Eu vou te falar a verdade. É porque, tipo assim, eu tenho todo, né, assim, né, respeito pelo Botafogo, mas quando a gente olha assim, dá até um negócio, assim, um pouco mais reconfortante, né, tipo, pô... Você vê a situação dos caras, tem gente pior. Tem gente pior. Pensar assim... Não, mas assim, acho que tem até semelhanças nos clubes do Rio, na verdade, né? Sim, porque sim. São clubes que têm um potencial enorme que, cara, parece que os dirigentes cagam totalmente, são anos após anos e mais anos, e o Botafogo que não tem, assim, uma das maiores torcidas do país, não tá no top 5, não tá no top 10, tá ali no top 12, né? Se a gente for dizer assim. E, cara, os caras conseguem ter a maior dívida do Brasil, sabe? Algo surreal, sabe? A gente falou no programa passado sobre o Cruzeiro também, que é outra situação surreal. Caraca, o Cruzeiro foi... O que tá acontecendo? Exato. A gente falou pra caramba do Cruzeiro na semana passada, que até o Márcio falou, né, que se contasse pra ele há 2 anos atrás que o Cruzeiro ia cair pra segunda divisão e não ia voltar, porque hoje o Cruzeiro eu acho que ele não tem mais... Não, chance tem. Ele tem chance, mas ele tem que, sei lá, ele faltam acho que 17 jogos e ele tem que ganhar 15. Eu acho difícil. É mais fácil ele cair de novo. Sim, tá mais perto eu falei disso, na semana exato. passada, ele tá mais perto da Série C do que da Série A. E a conta dele é pra se manter na Série B. A conta do Cruzeiro é essa, se manter na Série B, sabe? Eu vejo, assim, algumas semelhanças da nossa política de clubes de semelhança com a nossa política de país mesmo, de estado, de cidade. Com certeza. Eu pensei exatamente isso quando vocês estavam falando assim, porque, cara, parece que é uma crise que pra onde que a gente sai, pra onde que a gente corre. Só que não tem como, porque é uma expressão mesmo do que a gente vive no Brasil e nos países da América Latina, principalmente, que tem características mesmo de país mais parecido com o nosso, no sentido do esporte, dessa questão também do futebol empresa, da questão da corrupção mesmo, assim, que assim, eu, Andressa, individualmente falando, é a essência do capitalismo, né, do modo de produção que a gente vive, é a corrupção, então acaba que se alastra pra tudo mesmo, assim, não é uma coisa que é produzido, né, nesses clubes, mas, tipo, tem tudo a ver com o que a gente tá vivendo na sociedade no modo geral, sabe, de, tipo, incerteza, de uma democracia bem instável, assim, fraca, né, pra não poder dizer, porque é uma democracia que não é que a gente defende, mas, assim, é um passo pra poder a gente tá caminhando pro que a gente quer, né. Mas várias fragilidades, né, nesse processo que a gente vê também de participação popular, por exemplo. A gente vive cada vez mais, tanto no futebol, tanto na sociedade. Uma menor participação popular, de forma mais ativa das pessoas sobre, né, decidir sobre os rumos mesmo do país. Isso não é só a eleição. Tanto da eleição burguesa que a gente vive, né, de fora, tanto da eleição
Não é só sobre eleição, é participação o ano inteiro, em todos os outros anos, em todas as propostas. Não é chegar com proposta pronta de reforma, proposta pronta de... Não, a gente tá aqui, cara, a gente vive isso muito porque a gente abre mão de coisa, a gente não ganha nada pra isso, então assim... Vamos escutar a gente, né, assim, tanto, não só os movimentos, mas as torcidas também, que, todo mundo tem vários tipos de criminalização, né, de estereótipos de torcida, mas assim, querendo ou não, são os grupos que estão ali segurando quando o time tá ruim, quando o time tá bom, quando o time... Enfim, então tem que escutar essa galera, assim, acho que a gente tem que começar por aí, assim, de ter uma participação maior, de poder pensar, não só para poder aprovar e apoiar, mas também de propor, de ser escutado, de falar onde que... Pô, inclusive políticas, por exemplo, de off-Rio, políticas mais específicas, assim, que são coisas que a gente não tem nenhum tipo de apoio, assim. Então, pra mim, acho que tem semelhanças no que a gente vive no Brasil de modo geral, mas a forma de responder também é de forma mais geral também, que é com participação, com escuta, com democracia de fato, né? Não só uma sensação de votar, de processo, é o ano todo. Parece... Tipo, eu entendo essa sensação de falsa democracia. Eu acho que ela quis dizer isso. Cara, tipo, ontem foi eleição aqui nas cidades do Brasil inteiro. E especificamente no Rio, tiveram mais abstenções do que o prefeito eleito, tá ligado? Só de abstenções, tá ligado? E tá nítido que nenhum não dos tamo dois legal, bom, tá todo sabe? mundo puto nessa merda. Sim. Porra, isso é foda, né, cara? O Rio é foda. Mas pode falar. Tá complicado mesmo. Eu acho que assim, parece que no futebol o povo tem... Cara, o povo é a maioria e... Assim como no país também, mas... No futebol parece que tem até menos força, cara. É impressionante. A gente viu o Vasco com uma campanha, bacana pra alavancar o sócio torcedor. Alavancou. E, parece que os dirigentes acham que é só isso. E acabou. Sabe, não tem mais participação da galera, sabe? Sim. A gente não É verdade. parece que, que os torcedores estão ali só e acabou. Perfeito. E é uma... Eu brinco que parece até uma coisa meio assistencialista, né? Tipo assim, vou recorrer quando precisa na torcida. Vamos estar todo mundo aqui sempre, porque a gente é assim. Porque a gente é vascaíno, vai estar em todos os momentos. Mas assim, e a contrapartida? E aí como é que esse movimento de volta pro Vasco, assim, né? De forma na política, na gestão. E aí, como é que a gente faz pra também poder, né? Ter um mínimo de contato, ser ouvido também, que é o básico, né? Sim. Cara, vamos caminhando aqui pro final nesse bate-papo aqui com a Andressa. Eu queria te perguntar se, tipo assim, alguns governantes falam na volta do público aos estádios em si. O próprio prefeito atual do Rio, ainda prefeito, Marcelo Crivella, defendeu por alguns meses a volta do público lá no início ainda no pico da parada, da primeira ronda, ele defendia a volta do público. Vocês têm alguma movimentação, tipo, pra voltar, caso seja liberado? Então, a gente não tem uma posição formada sobre voltar ou não voltar, mas, assim, a gente não vai fazer nenhuma movimentação para poder voltar pensando no que a gente tá vivendo, né? Tipo, com a possível segunda onda, enfim, várias pessoas... Enfim, acho que tem que ter uma responsabilidade muito grande nesse momento. Eu individualmente acho que não é o momento, né, de voltar presencialmente, até porque a gente não teve uma política permanente, assim, de controle. Mas, assim, a gente não discutiu enquanto movimento ainda, assim, temos posições diversas dentro lá, mas não tem nada hegemônico, assim, tipo, de defesa de voltar ou não. Mas aí a gente vai lidando com cenários, né? Tipo assim, quando acabou o futebol, fechou o futebol, não teve nada presencial, nem futebol, aí a gente se movimentou de uma forma. Aí quando voltou o futebol, a gente se movimentou de outra. A gente vai tentando também... A gente não tem como incidir nisso, né, de forma mais estrutural, porque é uma coisa que está para além da gente, está acima da gente. Mas a gente vai lidando com o que está acontecendo, mas também mantendo nossa posição, assim. Eu acho que individualmente eu acho que é precoce, assim. Bastante, Igual a demissão do Ramon. Precoce com a demissão do Ramon. Falou isso. Mas isso a gente debateu na semana passada. Essa questão de novos técnicos, né? Verdade, técnicos estrangeiros. O imediatismo. Isso. Também de mudança de técnicos e tudo mais. Mas tu aprovou a contratação do Sapinto?
depois que eu tava aqui, né, acho que a gente tem que apoiar, e é um técnico que é um pouco misterioso, assim, né, pode dar muito certo, pode não dar, então vamos ver o que dá, né, mais um pouquinho, que, calma que a nossa paciência, gente, não é culpa nossa, a gente tá, né, olha o que a gente tá vivendo. Mas, assim, eu acho que a demissão do Ramon foi bem precipitada mesmo, assim, acho que nosso problema não tá ali, né, só, é Sim, mais pra sim, dar uma... Calma, a gente tá fazendo alguma coisa, mas não é o que a Exato, gente queria agora. Não, foi o que a gente falou na semana passada. É muito complicado ser técnico no Brasil. O próprio Juninho Pernambucano já deu uma entrevista falando, perguntaram se ele gostaria de ser técnico um dia e tudo mais. E ele fala que, por enquanto não, porque ele não consegue nem matricular, tipo, os filhos na escola, porque ele sabe que ele vai rodar da cidade em qualquer momento, tá ligado? Caraca. O imediatismo é muito grande Sim. no futebol, tá ligado? Não, aqui no Brasil... É ridículo. Mas enfim, pô, Andressa, a gente agradece demais por ter colado aqui com a gente. Porra, sensacional Valeu, ter galera. você aqui. Pode voltar quando quiser. E, pô, fala pra galera aí, tipo, alguma vascaína que estiver ouvindo a gente, pô, quero... Participar. Cola, participar do bora movimento. colar, galera. Estamos Quero- precisando sempre, estamos Como é que faz pra achar vocês aí? de portas abertas sempre. A gente tem nossas redes, CRVG Sem Assédio, no Instagram, no Twitter e no Facebook também, Vascaínos Contra Assédio. Quiser colar, a gente divulga sempre quando a gente tem reunião nas nossas redes. Estão aberta, se você é de torcida, você tá convidado, se você não é, você também tá, se você cola um jogo às vezes, se você cola sempre, se você quase não consegue ir, para qualquer tipo de torcedora vascaína, e segue lá a gente, que a gente vai estar sempre em contato, Irado. divulgando. E essa camisa irada aí? Essa Tem camisa- como desenrolar? A gente faz produção sob encomenda. A gente acabou de fechar uma, que não foi uma nossa regata, foi a nossa primeira regata que a gente fez, foi Deixa Ela Torcer, com uma mãozinha do A Vasco, clássica. acabou de sair, eu já consegui a minha. Mas sempre quando a gente solta nossas encomendas, a gente também solta nas nossas redes. Falando, né, qual que é o prazo de pagamento, qual que é o prazo de entrega, a gente envia para todo o Brasil quando a gente fecha essas encomendas. A gente já fez, foram 2 da Preta, da primeira que foi 2 anos atrás que eu vim, foi uma dessa daqui e uma dessa regata agora. E aí sempre quando a gente vai postar, a gente bota lá no Instagram para vocês verem como é que tá o modelo, poder também falar e colar no movimento com a gente, nas nossas próximas atividades que a gente vai estar construindo aí. E agradecer também vocês, mais uma vez, de estar aqui, uma honra máxima, poder estar... Acho que é importante a gente não só falar que a gente apoia, né, iniciativas no futebol, mas também poder me convidar, ter essa troca maneira. Então, só agradecer mesmo. E tamo junto demais. Porra, tamo junto Show. aí. Pô, a honra é toda nossa, conversa, Com pô, certeza. bacana pra caramba. E, Tamo cara, é importante junto. pra todo mundo ouvir isso aqui, não só pra gente, não só pra galera da torcida. Enfim, importante pro Brasil todo. Chega pra trás Então, aí. O Juan tá dando esporro aqui no qual é? João aí. Então, Fala aí. então é isso, cara. Pô, máximo respeito a todo mundo que tá ouvindo, todos os participantes. E é isso. Porra, é isso aí, Valeu. galera. Pô, muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Sigam a gente nas nossas redes sociais, Desembola Podcast. Estamos também nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast. E se você quer ver a nossa cara, a gente tá no YouTube também. E vai ter corte também dessa edição lá no YouTube. A gente vai Valeu. soltar. É isso, tamo junto. Um Valeu, abraço. galera. E até o episódio 3.